vou voltar a gravar. Qual a expectativa para hoje? Sempre tem que ter o primeiro, né, para falar. Então, olha só, a nossa expectativa é absorver mais conhecimento, aprender com a galera que tá nesse meio termo entre o segundo setor e o terceiro setor, que é o 2.5. Né? Atualmente, eu atuo no terceiro setor, né? Sou o CEO do Instituto Arvoredo, que é uma ONG de meio ambiente. Quem tiver curiosidade depois, acessa aí, Instituto Arvoredo. Legal. E como ONG, nós sofremos bastante. E para não andar com o pires na mão, nós fomos para 2.5, né? Excelente, muito bom. Foi criar produtos sociais que chamasse a atenção das empresas em fazer investimento nesses produtos, né? Com o surgimento da ESG, né, o ESG, o mercado tem procurado hoje agregar valor ambiental, social e de governança, e a qualificação do nosso grupo começou a oferecer serviços, então a gente entrou nessa linha de 2.5, né? Muito legal. Do lado nós somos 3 e no meio nós somos 2.5. E a nossa expectativa aqui é trocar conhecimento, trocar figurinha, aprender mais para arredondar os nossos projetos. Muito bom, Lúcio. Excelente, excelente. Que legal, cara. Obrigado por trazer aí. Quem mais, gente? Quem mais que quer compartilhar expectativas? Quais são as ideias aí para hoje? Vamos lá. Ou mandem no chat aí, quem não quiser abrir o microfone. Se eu posso, Alexandre. Vai lá, Fernando. Claro que pode. A sala é sua. Boa noite a todos. Sou Fernando, do Instituto Selo Social. Nós somos uma ONG em Santa Catarina. E a gente tem avaliado muito essa possibilidade de migrar aí, né, para um modelo de empresa com produtos de impacto. A gente já tem isso funcionando enquanto ONG. Nós já temos serviços que são oferecidos para empresas e que sustentam, né, uma equipe, escritório, enfim, né, todo o modelo de funcionamento de uma empresa, mas ainda na personalidade jurídica de ONG, e aí todos os desafios que se impõem, né, de governança, enfim. Então, eu vim aqui hoje com essa expectativa mesmo do título, né? Quais são as oportunidades que se tem a partir do momento que se migra, né, de personalidade jurídica, né? Porque a gente entende que o trabalho que a gente faz hoje, a gente consegue fazer de maneira sustentável sendo ONG, mas também queremos entender quais são as oportunidades de migrar a personalidade jurídica para ampliar ou para manter esse trabalho. Né? Muito bom, aspectos jurídicos também, interessante. Quem mais, gente? Mais uma pessoa e a gente segue. Vamos lá, também não quero... Vamos com o tempo hoje. Quem mais? Senão eu posso voluntariar vocês. Rebeca, eu te conheço faz muitos anos já. Vamos lá, Rebeca. Conta aí, quais são as expectativas? As expectativas são tomar mais conhecimento sobre o setor 2,5 e ver se tem oportunidade para empresas que trabalham com pessoas com deficiência física. Opa, interessante, muito bom, legal, bem específico, isso é ótimo. Muito bem, gente, então vamos lá, eu acho que a gente vai trabalhar todos esses temas, mas assim, pessoal, o que eu quero dizer para vocês que é a coisa mais importante? Vocês mandam, tá? Então, eu vou estar trazendo algumas coisas, mas eu não vou ficar falando uma hora aqui sem parar, tá? Então, eu vou perguntar para vocês, não quero que vocês fiquem tímidos de maneira nenhuma, tá? Então, assim, esse ambiente aqui é nosso, estamos todo mundo junto, tá? Eu vou trazer bastante coisa, mas, assim, por exemplo, Fernando, esse ponto que você falou do jurídico, cara, é um negócio interessante. A gente não programou ele falar exatamente do jurídico hoje, mas a gente tem até conteúdos que vão sair já, alguns que já saíram sobre ONG versus negócio social. Eu fui de uma ONG 13 anos fundadora, agora estou no negócio social, então quais vantagens e tudo mais, dá para a gente ir permeando tudo isso. Então, a discussão é nossa, a sala é nossa, vamos embora, beleza? Vamos lá, gente. Então, aproveitar aqui, muito bem. Opa. Espera aí, puxa. Depois de 20 anos, parece que não sei compartilhar a tela. Muito bem. Então tá, ótimo. Vamos lá, gente. Pessoal, alguns dados aqui, é só para dar uma referência para vocês. Quem não conhece, recomendo vocês procurarem sobre a Pipe Social, tá? A Pipe Social é uma empresa aqui, um negócio, né, social que realiza mapeamentos do setor. Então, a Pipe, gente, escuta a cada 2 anos o que eles fazem, chamam
Mapa dos negócios sociais, não é empreendedorismo social, usei o nome errado. Mapa dos negócios de impacto, desculpe. E eles fazem esse mapeamento aqui. Então, por exemplo, eles escutaram 1.242 negócios há 2 anos atrás. Esse ano eles vão fazer de novo. Então, se cadastrem na plataforma para vocês estarem nesse censo, que é super legal. E aí aqui, gente, procurando a Pipe Social, vocês acham lá bem fácil no site. Mas olha só que coisas interessantes, né? Que a gente tem 45% das mulheres são principais fundadoras, né? 59% dos negócios ainda não são formalizados, né? Se a gente olha, 80% nunca acessaram doações ou investimentos, né? Então, investimento de impacto é um tema que permeia muito e que ainda tem um grande ponto de interrogação sobre ele precisa ser desmistificado, né? E muitos aspectos relacionados a dinheiro e outras coisas. Quando a gente olha aqui, pessoal, nós vamos ver, ó, consumo e produção responsáveis, ligado ao meio ambiente, especialmente, né, quando a gente olha aqui, são as pautas aqui mais em alta, né, se a gente pega por ODS. Daí, seguido de cidades e comunidades sustentáveis e redução das desigualdades e trabalho decente e crescimento econômico. Tá? Então, se a gente olha aqui, esses são alguns dados que a Pipe trouxe dos negócios sociais brasileiros, né? A gente vê um crescimento do percentual de negócio aqui que está captando até R$500 mil, então negócios que estão buscando investimento mesmo. A gente pode falar um pouquinho sobre investimento também, já na sequência, aí no nosso papo. Tá? Quando a gente olha aqui com relação a pesquisa, que é algo super importante, né, sobre monitoramento de impacto e avaliação de impacto, a gente vê um crescimento que é muito importante, porque, ou seja, quer dizer, cada vez mais a gente está tendo negócios conscientes e que avaliam efetivamente o seu impacto social. Tá? Quando a gente vai aqui para regiões, a gente tem um crescimento, uma pulverização dos negócios sociais, aqui fala um pouco sobre o Nordeste e tudo mais, e aqui a questão, né, de MVP, né? Acho que vários de vocês já devem conhecer a sigla MVP, né? Então estamos falando de protótipo, de mínimo produto viável, ou seja, os negócios cada vez mais estão fazendo seus MVPs, estão usando mentalidade de startup para crescer e para fazer acontecer, tá? Esses são apenas alguns dados, tá, gente? Recomendo depois que vocês olhem o relatório do mapa completo, ele tem muitas páginas, é bem bacana para vocês estarem alinhados aí, sabendo das tendências. Gente, antes de seguir aqui, eu quero rapidamente me apresentar, não vou me alongar muito aqui. Então, sou Alexandre Amorim, para quem, né, eu ainda não conheço. Minha vida foi muito inspirada e guiada por essa figura aqui do meu lado, que é minha irmã, que tem síndrome de Down e autismo, a Laurinha, né? A Laurinha, modo carinhoso de dizer, ela já tem 30 anos, mas a gente sempre foi muito próximo, né? A Laura sempre foi uma pessoa que me levou a questionar muito a vida, e acho que por causa disso eu me apaixonei por filosofia, né? Eu me encantei quando eu era jovem, conheci esse livro, O Mundo de Sofia, que muitos de vocês devem conhecer, né? E aí eu me perguntava por que tem pessoas diferentes, por que tem pessoas com deficiência, por que tem famílias pobres, por que tem famílias ricas, e aí eu, né, nessa busca aí, fui encontrar a filosofia. Hoje eu, né, estudo numa escola de filosofia, já fazem muitos anos na Provida. Fui viajar ao mundo também buscando conhecer culturas, fazia mochilão, fiz muita coisa, assim, pensando, pô, como é que eu conheço culturas diferentes, lugares diferentes? E hoje, né, sou casado com a Mariana, minha esposa, tenho uma filha chamada Sofia, vocês devem imaginar o porquê, né? Mas não só por isso, mas é um nome que a gente gosta muito. Mas né, somos nós 3 aqui. E falando profissionalmente, contei essa história da Laura também porque isso foi o estopim para empreender socialmente lá em 2008, né? Então, em 2008, a gente inicia a CID Brasil, eu, o Luiz e o Diego, uma ONG, né? Então, o Fernando falou de ONG, o Lúcio falou de ONG, uma organização social, porque a gente nem sabia o que era negócio social, nem sabia que era negócio de impacto. Alguém falou, abre uma empresa, da gente, não, imagina, isso aqui é uma ONG, nada a ver. E abrimos uma ONG na época, né? E a CID foi 2 anos quebrando a cabeça, até o momento dela começar a decolar efetivamente. Então, depois de 2 anos, a CID começa a crescer, a gente começa a receber premiações e ir para o país inteiro. E aí foi uma história super bacana, alguns de vocês, né, até conhecem de lá, estou vendo alguns rostos conhecidos de lá. Então, recebemos o prêmio da Veja, Forbes, muita coisa legal. Tive a oportunidade de estudar em grandes lugares do mundo sobre impacto social, sobre empreendedorismo social. Então, poxa, um privilégio, assim, ir para diversos países abordando esse tema. E aí, ao convite de um grande amigo, Alex Barbosa, que está por aqui também, a gente inicia a Água Social, né?
E a Água Social, já vou contar um pouquinho mais sobre ela, mas que é uma grande plataforma, uma grande escola, uma grande comunidade para impulsionar quem atua por impacto, tá? Mas eu já conto mais sobre ela, tá? E aqui uma parte mais curricular, tá? Não quero me estender, mas é isso, assim. Então, basicamente, estive frente à CID por muitos anos, continuo como presidente do conselho, né? Desde 2021 estou frente à Água Social. Tive a oportunidade de coordenar pós-graduação, dar aula em vários lugares sobre impacto social. Formações acadêmicas, como eu falei, rodei muitos lugares, fiz Stanford, Harvard, fiz vários lugares bacanas sobre impacto social e sempre gostei muito de mesclar gestão com impacto, né? E aí teve algumas premiações bacanas na trajetória. Bom, hoje a gente está aqui, então, para olhar os aspectos das oportunidades ocultas. Espera aí que eu tive um breve probleminha. Opa, só um segundinho. Das oportunidades ocultas naqueles 4 segmentos que eu comentei. Então, aí, sucesso. Vamos, então, desbloquear essas oportunidades nesses 4 segmentos. E sem mais delongas, pessoal, eu quero dizer algo para vocês, tá? Que eu queria que vocês gravassem. Muito importante. Onde tem problemas, tem uma dor. Pode ser ele da pessoa, esse problema pode afetar diretamente a pessoa mais pobre que vocês imaginarem, tá? Fala assim, mas é uma dor. Mas, ao mesmo tempo que é uma dor, existe uma oportunidade de solução, e essa solução pode gerar modelos de negócio sustentáveis, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, nós não estamos dizendo que o governo não tem que se envolver ou que as ONGs estão erradas, não estamos falando nada sobre isso. A gente está falando que é possível ter modelos de negócios sustentáveis, tá? Sejam eles dentro do terceiro setor, como é o caso da CID, né? A CID é uma organização que hoje está com quase mais de 40 funcionários, atua em 20 estados, impacta 130 mil pessoas no Brasil, tem projetos com mais de 70 grandes empresas prestando serviço para essas organizações, modelo de negócio extremamente sustentável, quase dobra todos os anos o seu faturamento, mas é uma organização social, né? Na verdade, nem deveria existir mais, né? O ponto é uma organização social. Então, não impede, não estamos falando de modelo jurídico, a gente está falando de modelos de negócio, tá? Mentalidade de negócio. O grande ponto que eu vou buscar fazer com vocês hoje é olhar a fundo, tá? O que a gente não pode ser é pensar que qualquer coisa que a gente fizer no social vai dar certo porque é tudo muito bacana e as pessoas são legais. Não é assim que a coisa funciona e a gente precisa olhar um pouco mais a fundo. Então, pessoal, quero começar com vocês hoje trazendo o tema da diversidade e da inclusão, tá? Então, esse é o tema, só para eu ter uma noção aqui, gente. Quem aqui que atua, levanta a mão, faz um sinal de fumaça, faz qualquer coisa aqui. Quem aqui atua com o tema da diversidade e inclusão? Só para eu ter uma noção aí de como é que estamos. Aí, beleza. Stephanie. As duas Stephanie. Vocês não estão juntos, né? Melina, legal, bacana. Rebeca. Ótimo. Muito bom. Então, bom, dá para ver que tem bastante gente trabalhando, né, nesse tema, né? Então, é um tema que toca muitas pessoas por mais diversas razões. Eu, por exemplo, contei minha própria história ali. E eu quero, então, começar a aprofundar sobre ele, mesmo sendo um tema muito amplo, a gente vai aprofundar em alguns aspectos dele em específico, tá? E vamos buscar sempre ter a cabeça aberta para a gente poder discutir. Então, eu vou trazer alguns elementos, tá? E aí, na sequência, a gente já abre para discussão, porque eu não quero, como eu disse, ficar falando muito tempo, tá? Então, vamos embora. Opa, tirei da projeção, foi, ótimo. Então, gente, vamos olhar um pouco desses números aqui? Onde tem uma dor, tem uma oportunidade de gerar uma solução. 29% das empresas não têm pessoas com deficiência, apenas 13% dos cargos executivos são ocupados por mulheres, mulheres recebem 43% menos que os homens no mesmo grau de escolaridade. Homossexuais estudam menos tempo do que heterossexuais, isso tem uma razão até envolvendo educação ali, que a gente vai falar por último, né? Menos de 6% das posições executivas são de pessoas negras, pretas. Remuneração média de pessoas pretas é 50% menor, tá? Aumento de 32% dos casos de violência contra homossexuais.
Mais de 30% das escolas não sabem lidar com as novas configurações familiares, isso elas admitem, ou seja, uma dor declarada, se não é uma dor nem que você tem que cutucar para descobrir, elas estão declarando isso. E a maior parte das empresas não bate a lei de cotas quando se fala de pessoas com deficiência. Tá? Então, quando a gente fala do tema de diversidade, gente, tudo isso aflora e muito mais. Aqui eu peguei algumas poucas notícias para trazer manchetes. Aqui a maioria é manchete de notícias ali do Google das mais recentes, tá? Muito bem. Vamos, então, entender o seguinte, pessoal, e isso aqui é uma pergunta que eu sempre quero que vocês façam. Quem que sofre com essa dor? Quais as oportunidades por trás? E quais os ganhos que as pessoas vão ter, as pessoas, os atores vão ter ao resolver essa dor? Quem fala, gente? Quem que traz? Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje está com vocês, gente. Vocês estão muito calados. Eu posso chamar pelo nome aí também, vamos tranquilo. Sofre toda a sociedade. Ótimo, Larissa, obrigado pela iniciativa, por puxar. Muito bem. Sofre toda a sociedade e sofre ninguém significaria a mesma coisa? Não? Sofre toda a sociedade a quem, Rosário? Já que você fez assim que não veementemente. Sofremos todos nós, né? Os que sofrem diretamente, lógico, já se expressa per se, e todos nós, porque as consequências desse sofrimento vão chegando a todos nós de maneira direta ou indireta, né? Direto. Então, sei lá, empresas que não conseguem cobrir todas as cotas estão deixando oportunidades, e ver pessoas que não estão conseguindo se colocar e se manter pelo trabalho que elas realizam é uma questão que atinge a toda a sociedade, né? Ou seja, a gente vê, seja no emocional, ou seja também como uma sociedade incompleta, de alguma forma meio disfuncional. Todos somos responsáveis de alguma forma, né? Por pessoas que estão sendo deixadas de lado. Com certeza. Uma coisa importante que eu quero puxar aqui para vocês, antes de passar a bola de novo, é assim, gente. Uma dica aqui para vocês. Sejam específicos no mapeamento da dor. Tá? Isso é uma das coisas mais importantes para a gente estabelecer um negócio. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, vou dar um caso. Até alguns anos atrás, o site da Gol não era nem da Gol, nem da TAM, nem da Azul. Tá? Nenhuma delas. Não eram acessíveis para pessoas cegas comprarem uma passagem. Assim, há poucos anos atrás, falando de 2, 3 anos atrás no máximo. Vocês entendem que a Gol está deixando de ter clientes por causa disso? Estamos falando de negócio aqui, tá? Eu tô olhando com uma cabeça bem de negócio aqui, só para a gente ilustrar, tá? Tem aspectos sociais, com certeza, né? Mas o social geralmente é o mais fácil porque é o que a gente mais vê. Né? Quando a gente fala de um restaurante, pega qualquer restaurante aqui que, né, não tem um cardápio acessível. Como é que a gente faz para uma pessoa com deficiência, ou a Rebeca falou, né, um restaurante que não tem acessibilidade física também, né? Se a gente pensa pessoas cegas, acho que são, se não me engano, mais de 6 milhões com baixa visão ou cegas, né? Se a gente pega pessoas cadeirantes, não me lembro o número agora, Rebeca, mas também acho que passa perto de 1 milhão, você tem esse número? Cadeirantes? Cadeirantes Sim, ou com deficientes físicos? 7% da população brasileira tem algum tipo de deficiência motora. Então, olha, explode o número, né? Então, se a gente pega isso aí, estamos falando... Bom, resumo da história, gente, o que eu quero dizer assim, quando a gente fala de dor, a gente vai precisar ser específico. E também, e um ponto importante, Melina, já passa a bola para ti. Empresa não é ser específico, tá? Empresa, eu quero saber qual o porte da empresa, de qual segmento, ela vende direto para consumidor ou não, né? Então, a gente já vai explorar um pouquinho mais disso, que eu quero aprofundar bem, mas vamos lá. Melina, diga lá. Então, eu sou pedagoga, né? E vejo na escola a inclusão, mas não tem inclusão para cegos. E
surdos. Eu nunca vi. Eu estou quase, tem mais de 2 anos que eu trabalho em escola, eu ainda não vi inclusão para deficiente visual e deficiente auditivo. Eu vejo mais os autistas, síndrome de Down e outras deficiências, mas nunca vi um deficiente visual e auditivo numa escola primária. Perfeito, perfeito, perfeito. E isso é uma dor, gente, de quem? Da família. Isso é uma dor, né, da escola, isso é uma dor do governo, isso é uma dor de muita gente. E aonde tem uma dor, a gente tem uma oportunidade de criar um modelo de negócio. Talvez até pareça que você fala assim, pô, Alexandre, mas fica falando negócio, porque negócio, essa maneira... Gente, se não for algo sustentável, não vai ser escalável. Aí a gente vai fazer uma solução para 10, 20, 100 pessoas, 200 talvez, mas quantos, Rebeca? 7% vezes 200 milhões, estão falando 14 milhões de pessoas aqui, né? Então, olha o tamanho dos números que nós estamos falando. São problemas que provavelmente não é nenhum empreendimento que vai resolver, né? São muitos empreendimentos juntos e dá para muitos, né, fazerem as mesmas coisas, entre aspas, e que vão estar gerando impacto e vai ter muita coisa para fazer pela frente, tá? Muito bem, vamos lá. Então, listei aqui alguns, né? Empresas. Gente, uma empresa que não contrata pessoas pretas não está se comunicando com o Brasil. Certo? Todo mundo concorda que boa parte do Brasil, não vou saber o percentual de cabeça, são pessoas pretas ou pardas? Uma empresa que não tem pessoas pretas vai ter dificuldade de se comunicar com o Brasil. Certo? Se a gente fala de uma empresa que, como a Gol, que eu citei agora, olha o tamanho da Gol, né? Não tem uma pessoa com deficiência ali na área do site, de tecnologia, etc., pô, tá deixando oportunidade na mesa também, né? Isso estamos falando, ó, estou citando alguns aqui, mas, né? Escolas, Melina, excelente exemplo, né? A gente pode falar de escolas. Aí você vai falar, pô, Alexandre, mas escola pública não pode pagar, é só governo. E escola particular? A gente vai falar sobre modelos daqui a pouquinho, vou dar alguns insights também. E as escolas particulares não podem pagar por esse serviço? Né? Isso não pode ser algo vendido para elas também? As famílias, a sociedade como um todo, como muito bem foi colocado. Pessoal, eu trouxe aqui um recorte, tá? Estou falando aqui de empresas e pessoas com deficiência. Poderia, vocês vão ver que estou falando de pessoas com deficiência, eu vou trazer um outro caso também, mas eu poderia estar falando de outras diversidades, vamos chamar assim, né? Se é que é a melhor palavra para usar. Mas aqui é para explorar algumas coisas. Olha só. Gente, acabei de colocar. Quando a gente olha pessoas pretas, o grau de escolaridade é menor. Quando a gente olha pessoas com deficiência, o grau de escolaridade é menor. Quando a gente olha pessoas homossexuais, LGBTQIA+, grau de escolaridade é menor, né? Tá, Alexandre, mas para quem que interessa capacitar essas pessoas? Bom, para muita gente. A hora que a gente vê que as empresas começam, né, ESG, alguém que falou, acho que foi o Lúcio ou o Fernando aí, né, que falaram sobre o ESG, né, o ESG, ou ESG, ou ASG, né? Então, gente, quando nós olhamos para isso, as empresas estão querendo. E daí você fala assim, pô, mas por que a empresa não contrata? Porque não tem gente preparada. Então, será que uma empresa toparia preparar? Vamos já ver exemplos, tá? A gente já vai para os exemplos. Mas pensem nisso, gente. Será que uma empresa toparia preparar pessoas com deficiência ou, né, essas todas categorias, vamos chamar assim que a gente está falando aqui? Muito bem. Essa é uma oportunidade. Vamos para outra. Preparar a empresa, gente. A empresa não sabe receber pessoas com deficiência, né? Podemos falar sobre Libras, sobre acessibilidade, né, Rebeca? Sobre softwares, sobre N coisas, a gente pode, tá? Agora sim, vamos esmiuçar um ponto aqui. Preparar uma empresa, gente. Rebeca, se você fosse preparar uma empresa, com qual área você falaria aqui? Você vai se vender um serviço de acessibilidade, Rebeca. Com qual área que você falaria, por exemplo? Possivelmente com RH. Ótimo. Ou com marketing. O que eu vou entrar aqui nesse ponto, foi muito bom que você trouxe os dois, estavam na minha cabeça, ó, transmitir um pensamento aqui. O que eu quero entrar nesse ponto, gente, é o seguinte, são empresas diferentes, marketing e RH, tá? E é por isso que eu quis falar sobre empresa aqui especificamente. Marketing quer saber de aparecer, né? Visibilidade de marca, conceito de marca, é isso, entendeu? Você vai preparar a empresa e vai botar em 30 outdoor é um modo de dizer, né? Óbvio. Mas vai botar em 30 outdoor? Ótimo, fala com marketing. Você vai preparar a empresa e vai falar sobre o número de pessoas incluídas?
você vai falar com a RH. Você vai falar para preparar a empresa pela infraestrutura, você vai falar com o pessoal de facilities, né? Segurança, facilities, manutenção predial, essa turma aí, né? Financeiro, às vezes até. Vejam que dentro disso, gente, nós temos um mundo. E por isso que a gente, quando pergunta quem sofre dessa dor, a gente precisa ser específico, tá? Pessoal, falamos aqui do exemplo da Gol. Quantas oportunidades a gente não tem de tornar produtos acessíveis? E muitas vezes esses produtos não precisam ser o nosso produto e a gente sair vendendo de um em um. A gente pode acoplar isso em outros produtos, né? E quando eu falo acessível, gente, entendam aqui, se nós estivéssemos falando de empresas e diversidade de pessoas pretas, poxa, quantas empresas nos últimos anos não adaptaram suas comunicações e seus comerciais? Né? Quantas pessoas não estão ajudando isso? Né? Então, gente, vejam aqui, nós estamos falando de pessoa com deficiência, mas como eu disse, dava para abrir o leque. Tá? Pessoal, cadeias produtivas, isso aqui é algo meio inovador, ainda no Brasil não tem tanto, mas Estados Unidos já tem, por exemplo, confecções que são 100% formadas de pessoas que estavam em situação de rua. Né? Você cria uma fábrica, uma confecção, 100% deles estavam em situação de rua. Também vi nos Estados Unidos, 100% eram pessoas com deficiência, estavam lá trabalhando, e daí eles ficam lá um tempo e depois vão ser inseridos em outras fábricas, quase como um estágio de treinamento. Então entra, vem, fica 6 meses e vai, vem, fica 6 meses e vai. E fica fazendo isso com uma grande capacitação produtiva. Né? Então estou falando da linha de produção de uma empresa que é terceirizada, poder estar aqui. Tá? Obviamente, encontrar pessoas com deficiência é a maior dor das empresas. As empresas não sabem onde estão pessoas com deficiência, da mesma maneira que elas não sabem onde estão pessoas pretas, da mesma maneira que elas não sabem onde estão pessoas LGBTQIA+, da mesma maneira que elas não sabem contratar pessoas da quebrada, da favela. Então, ou seja, pessoal, também, se você está nesse meio, se você conhece, tem esse ativo, isso também é algo que pode ser um produto. Tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos práticos. Tá? Olha só, inclui Rodrigo, foi aluno nosso da turma 1 aí da Agro, depois eu conto melhor o que é, todo o nosso programa e tudo mais, mas foi aluno nosso, cara super bacana. Ele é autista, Sidney é cego. Ambos se tornaram sócios e eles criaram a Inclui. O que eles fazem? Tornam a experiência do varejo acessível. Ou seja, eu quero ir numa loja, eu quero ir lá na C&A, mas eu sou cego. Tem alguém especializado para me atender? Não, não tem. O que eu faço? Eu entro no app deles e aí eu digo que eu estou indo na loja às 3 horas da manhã, eles vão ter um funcionário lá específico preparado para me atender. Vou na Vivo, vou não sei... Então, ou seja, eles estão abrindo o mercado de varejo para pessoas com deficiência. E pensem, gente, a qualidade de vida que as pessoas com deficiência começam a ter, a oportunidade, acesso a quantas coisas. Plume, também uma aluna nossa, Janine, que trabalha com capacitação em Libras para empresas e também cursos abertos. O Bruno do Guia de Rodas, que é um aplicativo que hoje já está em mais de 150 países, é professor da nossa base também. Esse app chama Guia de Rodas. Vocês podem baixar no celular de vocês e vocês vão avaliar a acessibilidade de qualquer lugar. Eu tive com ele, é muito amigo meu, né? Ele veio para Curitiba, a gente queria almoçar, né? Muitos anos atrás isso, né? A gente queria almoçar e não sabia, putz, você entrou no lugar, tem rampa, o banheiro não é acessível. Mas pô, não tem. Entramos e saímos em 10, 15 lugares diferentes. Aí, anos depois, ele com o guia, a gente entra no guia, onde que é acessível? Esse aqui, pá, vou lá direto. Né? Então, assim, olha o que esse app está fazendo. Tá? Temos aqui a atitude de inclusão da Andréia também, que trabalha consultoria para empresas, então ela consegue dar uma preparação para o RH mesmo, específico para empresas, para incluir. E ó, um outro exemplo super específico, super focado, Specialisterne, que inclui pessoas autistas que trabalham na área de TI. Tá? Então, olha o quão especializado é a Specialisterne, mas eles pegam autistas, preparam na área de TI e incluem nas empresas. Né? Então, gente, deu para pegar um pouco assim, como nós não estamos falando de vou trabalhar com inclusão, mas sim ver as linhas e segmentos existentes dentro de tudo isso, tá? E aqui, pessoal, para avançar um pouquinho mais e fechar esse primeiro bloco, ó, eu quero dizer para vocês,
Vocês talvez estejam falando, pô, Alexandre, mas esses 5 exemplos aí já estão fazendo tudo, né? Será que tem espaço para mais gente? Gente, são pelo menos 15 milhões de pessoas com deficiência, né? Se a gente olhar pelo censo, dá 45. Se a gente fizer estratificação e tirar pessoas com, né, que tem pequena, uma deficiência, por exemplo, visual, só que usa óculos, vai chegar em 15 milhões de pessoas com deficiência. É muita gente, pessoal. É muita empresa que existe, é muito mercado que tem, tá? Porém, a gente precisa olhar com profundidade. Vamos olhar outro exemplo aqui, pessoal. Capacitação, inclusão de pessoas pretas nas escolas. Gente, as escolas estão gritando como lidar com o racismo, né? Se você pega uma escola particular, por exemplo, né, onde as pessoas pretas não são maioria, porra, como é que eu lido com racismo, com preconceito, né? Como é que os alunos podem trabalhar com isso? Então, os professores não sabem como lidar. Eu vi um ato aqui, o que eu faço? O professor não sabe o que fazer, não está preparado para isso, né? Não aprendeu na escola. A mesma maneira, se a gente olha para as crianças, elas também não estão aprendendo isso em casa, mas a escola precisa ensinar, mas não sabe nem a nomenclatura certa de começar a falar sobre isso, e aí já se bate, ou seja, oportunidade aqui. Gente, os pais, quando você fala, não só pessoas pretas, mas especialmente você vai falar de público LGBTQIA+, gente, preconceito está em casa, os pais precisam ser trabalhados, as escolas tem escola que está buscando gente. Você conhece alguém que trabalha com reuniões com os pais, que poderiam fazer uma consultoria, etc. Fora toda a parte de infraestrutura que a gente já falou para empresas. E aí, gente, talvez você fale assim, pô, Alexandre, mas se eu criar um modelo de negócio só para vender para a escola particular, isso é um negócio social? Olha, nem vou entrar na discussão, mas sabe o que é um modelo muito bacana? Tem o Geek, depois eu vou falar sobre ele, tá? Lá na frente. O Geek é um negócio de impacto que eles criaram uma tecnologia muito boa para o Enem. Eles ajudam pessoas, crianças, jovens, né, a estudarem para o Enem de uma maneira mais personalizada. E o Sasaki, que é o fundador lá, tem algo muito bonito que ele diz. Ele fala assim, se eu só vendesse para a escola particular, eu estaria aumentando a desigualdade no país. Então, para cada escola particular que eu vendo, eu dou para uma pública, né? E depois ele começou com isso, sem querer, né? Começou a fazer vendas para escolas públicas para o governo. Hoje são mais, acho que, de 5 milhões de alunos de escolas públicas que usam o Geek, né? Talvez até alguns de vocês conheçam, muitas vezes estão nas escolas por aí o Geek, né? Ou seja, gente, existe modelo de subsídio cruzado, eu dou um, dou para outro, né? Dá para fazer a escola particular e daí eu vou lá e faço uma consultoria para a escola pública, né? Gente, dá para trabalhar com receita recorrente em prestação de serviço, que é algo super bacana. As empresas estão cada vez mais, as empresas, as escolas, tudo, estão cada vez mais acostumadas a trabalhar com prestação de serviço recorrente, né? Ou seja, ó, eu vou te dar um suporte, você vai ter tantas horas de consultoria ou do meu serviço por mês, e aí mais um projeto estruturante que eu vou ter, então vai ser X mil por mês e mais tanto, ou seja, dá para a gente criar N modelos de receita aqui, né, que são viáveis e que estão sendo muito bem aceitos pelo mercado. Para fechar esse bloco, gente, quero dar 4 dicas para vocês quando se fala de diversidade e modelos de negócios. Primeiro, olhem o problema com profundidade, tá? Não adianta olhar e falar, eu estou criando esse negócio para combater o preconceito contra pessoas pretas. Gente, aonde? Para quem? É empresa? Que tamanho de empresa? Eu vou vender para RH? Vai ser para o marketing? Que tipo de serviço eu vou prestar? Vocês viram que já tem muita gente fazendo. Não estou dizendo aqui que é um mercado inóspito, mas é um mercado tão grande que as pessoas não estão resolvendo, gente. Digo pela experiência própria. A CID tem um trabalho em 20 estados, mas mesmo assim dava para botar 40 CIDs no país que ainda não sanava todos os problemas e as questões sociais ligados à inclusão da pessoa com deficiência, tá? Então tem muito trabalho. Ou seja, aqui, pessoal, tem um foco, tá? Gente, deixa eu dar uma dica para vocês, vou até descompartilhar a tela, quero ver vocês. É o seguinte, a gente tem o costume de começar um empreendimento pensando muito grande, né? Vou fazer isso e aquilo, né? Por quê? Porque você quer resolver todos os problemas de uma vez. E geralmente a gente não sai do lugar nessa linha. Minha dica, comecem com um problema, por mais específico que ele seja, do tipo, vou abrir uma empresa para adaptar cardápios de restaurantes em Braille. Ponto. Aonde? Em Curitiba. Ponto. Começa por aí.
Aí você fala, pô, mas só isso não está sendo, eu queria ter um app para poder mostrar para as pessoas onde é que estão esses restaurantes. Começa pelo básico, depois a gente abre. Então começa super focadinho e depois vai abrindo. Pode ter na tua cabeça a visão de tudo que você quer fazer, né? É grandioso, é um impacto enorme que você quer causar no Brasil inteiro, mas começa pequenininho. Porque senão, gente, se perde na onda, né? Se perde totalmente na onda de fazer muita coisa e não chegar a lugar nenhum. Então, por isso, foco, tá? 3, se especialize em algo. No meu ponto de vista, acho que vale você fazer aquilo de maneira única, né? E faça isso muito bem. E depois de tudo isso, pensar em abrir novos serviços ou produtos, como eu coloquei, tá? Essas seriam as minhas dicas para esse primeiro. Como é que estamos? Falei muito rápido, estamos bem, tranquilos, Pode valeu? abrir as dicas de novo, Alexandre, por favor. Com toda certeza, Eduardo. Depois a gente disponibiliza um vídeo para vocês também, se quiserem ver de novo. Eu sei que vou falando rapidinho aqui, às vezes me empolgo. Se eu falo muito rápido... Então, primeiro eu queria falar parabéns, né, pela iniciativa de trazer o tema da inclusão e da diversidade de forma qualificada. Eu tenho uma reflexão que acho que vale aqui, soma com talvez esse aspecto de possibilidades, potências ocultas, né? Uhum. Que quando a gente fala de inclusão e quando a gente fala de economia inclusiva, ou bioeconomia, até para quem já está olhando para esse cenário, quando a gente pensa num ribeirinho que não está sendo regulado, se ele não está formalizado, um fornecedor, ajudar costureiras a serem capacitadas, bem capacitadas, tudo isso são nichos que, na verdade, não são tão pequenos do quanto a gente imagina. Ou seja, tem um monte de empresa precisando de fornecedor e não está regulado. E a gente tem esse aspecto no sentido de quilombos, a gente tem o sentido de caiçaras, pessoas que foram para as resecs, reservas, APAs. E, de certa forma, a gente tem um Brasil muitas vezes focado nas grandes cidades. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, a gente tem que lembrar que o Brasil ele tem mais de 5 mil municípios e mais 50% deles tem apenas, no máximo, 10 mil, entre 5 e 10 ali, a grande maioria. Então, a gente tem um Brasil por excelência rural. Uhum. E aí, se você for ver o que as prefeituras têm de deficiência para acessibilidade, é uma coisa infinita, né? Então, eu sinto que talvez um dos grandes esforços, não esforço, mas ao que a gente tem que ficar atento, existe não só uma tendência global de inclusão, mas você foi feliz falando a questão da linguagem, né? Será que eu me comunico só com o público? Com quem eu me comunico? Será que eu estou dando... uma coisa é eu empregar, né? Uma coisa é eu empregar. A outra coisa é incluir, claro. A outra coisa é se eu tenho clientes também que têm acesso, né, ao meu produto. E aí eu tenho uma sensação de que isso talvez seja uma lógica que precisa andar junto, né? Então, às vezes eu não tenho foco na inclusão e aí também eu não pego esse nicho. O dia que eu começo a perceber que eu posso, como é que você falou, pensar grande, isso ajuda no desenho de produtos e serviços. E Exato. aí a gente tem uma questão mais profunda, que é no aspecto regulatório, que é de políticas baseadas em evidência. Então, a gente não tem tanta visibilidade do que a gente está vivendo de inclusão em diversos cenários, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que um pacto global, um sistema B e outros modelos de avaliação que olham para negócios de impacto, startups, eles exigem que você esteja alerta a isso, que você cumpra isso. E você não só ganha pontos, mas como você consegue comunicar melhor, né, a questão da estabilidade. É isso. Fecho meus comentários. Muito bom, Eduardo. Acho que esse ponto que você trouxe dos pequenos municípios, eu vou falar alguma coisa aqui que pode linkar com isso, mas é muito boa a tua colocação, tá? Porque realmente, aqui eu trouxe alguns exemplos de grandes empresas, grandes centros, mas se a gente olhar, eu já tive a oportunidade de ir para Ijaci, por exemplo, Minas Gerais, 4 mil pessoas na cidade, 3.500, uma fábrica de cimento, trabalhar com inclusão lá. A cidade, por mais que tivesse 3.500 pessoas, tinha 201 pessoas com deficiência, né? A PAI da cidade bombava e tudo. Então, assim, por uma questão, né, de consanguinidade, acho que se chama, mas, né, uma questão específica ali da cidade,
e muito trabalho para fazer lá, né? Então, você pega, assim, a prefeitura, no caso, estava capitalizada, tinha muita oportunidade de fazer coisas muito legais lá, né? Então, acho que isso que você trouxe é super bacana. Podemos seguir para o meio ambiente? Todos bem? Beleza? Muito bom, vamos lá. Deixa eu... Parará. Muito bem, vamos falar um pouco, então, sobre meio ambiente. Acho que, Eduardo, você já deu a... Eu gosto de dizer assim, quando a pessoa comenta alguma coisa que você vai falar na sequência, você sente que você está na linha certa. Então, o Eduardo falou algumas coisas já sobre, né, quilombolas e tal, até coloquei isso aqui dentro de um eixo até ambiental, porque está muito correlacionado com isso, mas não deixa também de ser inclusão, e a gente vê que tudo navega muito próximo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Gente, meio ambiente, aqui eu já trouxe um slide que, né, resume problemas graves, né, desmatamento recorde, agora nós tivemos em outubro do ano passado, né, acho que nem precisa descrever muito o cenário de meio ambiente, mas ao mesmo tempo a gente olha uma COP26 que trouxe promessas muito interessantes, que fez bancos de investimento e tudo mais olharem para isso com muito afinco, né? E cada vez mais a gente fala sobre, para quem é da área ambiental, aí tem um termo que é a preservação e a conservação, né? E cada vez mais a gente tem os artigos mostrando que é mais interessante economicamente você manter as florestas de pé, mas com acesso econômico, do que áreas de preservação. Por quê? Comprar uma área e deixar parada, pô, você vai comprar a Amazônia inteira, quanto dinheiro você vai precisar para preservar ela? Agora, se eu consigo fazer essas áreas serem produtivas e, ao mesmo tempo, né, se estarem ali preservadas, é muito mais inteligente. Ou seja, isso aí o pessoal chama da bioeconomia que o Eduardo falou, economia verde, vai ter N nomes aí, conceitos que eu não vou entrar em todos os detalhes, mas vocês já devem ter visto Natura e tantos outros passando por isso aí. Muito bem, vamos lá. Gente, quem sofre com essa dor? Quais as oportunidades e quais os ganhos de resolver essa dor? Essas 3 perguntas eu queria que vocês se fizessem sempre, repetidas vezes, porque quem sofre tem que ser específico, quais as oportunidades precisa ser específico e quais os ganhos precisa ser específico. Sair do generalismo, tá? Com isso, gente, mapeei aqui alguns, né? Pessoas físicas, todos nós, obviamente, sofremos com isso, mas cada um de uma maneira. A gente pode olhar empresas, né? Podemos olhar os povos tradicionais aí, né, Eduardo? Quilombola, indígena, Eduardo trouxe. E aqui, pessoal, muito bem, quando a gente olha para cada um desses, uma coisa que eu quero bater na tecla de novo, pessoas físicas, qual categoria que a pessoa sofre com isso, né? Eu posso estar sofrendo por causa do lixo da minha casa, que não é separado, isso ser uma dor para mim, né? No prédio, por exemplo, aqui é separado, tudo bem, mas vamos dizer que não fosse, né? Lembro quando eu fui morar em São Paulo, eu ficava indignado que o lixo não era separado, mas como assim que o lixo não é separado? Pelo amor de Deus, isso não pode, né? E tal, ficava de cara com isso. Então, qual a dor? Qual a dor que a pessoa está passando? A dor é de todo mundo. Se é de todo mundo, é de ninguém, gente. Estou sendo meio chato, assim, eu sei que não é uma regra isso, né? Não é algo claro. Mas, assim, é de todo mundo, quem que sofre de verdade? Quem acorda todos os dias sofrendo com aquela dor? Fala assim, porra, tem que resolver isso daqui, né? Então, trouxe aqui algumas iniciativas, algumas coisas interessantes para a gente olhar. Pessoal, ecoturismo. Quem aqui, eu nunca fui, tá? Mas quem aqui já foi, ou se não foi, teve vontade de ir para a África fazer um safari? Alguém já teve? Alguém já foi aqui? Conta para nós, alguém já foi para a África fazer um safari? Já foi, Melina? Não. Não, eu não fui, eu tenho vontade de ir. Ah, então tá bom. Então, bom, eu também morro de vontade de ir, Melina, mas olha só que interessante, né? Se a gente pega para olhar um safari, o que os caras fizeram? Eles queriam preservar a onça, né? E criaram, né? Bom, é enorme a organização social, assim, é uma ONG, tá? Mas é uma ONG que foi criada por uma galera do mercado financeiro de São Paulo, né? Eles criaram uma ONG, né? Respondendo aqui o Fernando, né? Fernando, tem um baita modelo de negócio os caras aqui, tá? Você pode olhar, pesquisa lá depois, mas é a ONG, entendeu? Então, né?
Cara, eles têm ecoturismo, eles têm safari, você faz safari no Brasil, sai de noite, vamos hoje à noite achar a onça, vamos achar o lobo-guará, vamos achar não sei quem. Então, assim, você tem toda uma estrutura de hotelaria dos caras, os caras fizeram uma máquina gigantesca lá dentro, e o que é o legal de tudo? Eles estão preservando a onça, né? Eles conseguem recolocar a onça no ambiente dela, né? Então eles tratam, se necessário, ela fica fechada por um tempo naquilo que o pessoal chama de santuário de animais, né? E aí depois ela é recolocada, mas junto tem pesquisa, tem educação, tem coisa pra caramba. Então aqui é um exemplo, né, para quem quer trabalhar com ecoturismo. Estou falando de animais, mas poderia estar falando de locais também, né? A gente pode estar falando de praias, de locais, de N tipo de ecossistemas que podem ser contemplados no ecoturismo, tá? Se a gente fala de consumo consciente, o Eduardo também já na fala dele ali pegou um pouco, falou de sistema B, né? Quem aqui que conhece o sistema B, ou quem que conhece o sistema B? Conhecem? Quem conhece? Alguém não conhece? Quem é que conta o que é o sistema B? Bom, então vou contar rapidinho. Sistema B, gente, foi criado pelo Marcel Fukuyama, ele é um cara genial, é professor nosso, inclusive, adoro ele, um cara muito bacana. E ele é uma certificação, né, que veio dos Estados Unidos, ele trouxe para o Brasil, na verdade, implementou em outros 19 países, e é uma certificação onde eles, por uma série de critérios, são 5 critérios, eles certificam que a empresa tem boas práticas ligadas a impacto socioambiental, né? E é muito legal, porque é uma régua que ano a ano vai ficando mais exigente. A Natura é a maior empresa B que tem, e se a gente olhar no selo do supermercado, gente, comecem a ver que vocês vão ver um B em alguns produtos. Começa a reparar, assim, especialmente Mãe Terra, várias dessas empresas que vocês olham vai ter um B ali, né? O que é isso? É uma certificação. Gente, os consumidores estão começando a ficar exigentes. Sabe, tem aquele papo, 99% das pessoas pagaria mais não pagaria na prática não, tá? Mas alguns já começam a pagar, não chega a ser 99%, mas vamos dizer que uns 10% já começa a pagar, e 10% é mercado, gente. Então, como é que a gente pode, olhando aqui, ó, a gente pode certificar as empresas, a gente pode trabalhar com o marketing dessas empresas, com selo, né? Selo é uma coisa que está muito em alta, né? Até, Rebeca, o Bruno lá do Guia de Rodas trabalha com selo, que é fortíssimo em São Paulo, de acessibilidade, né? Então, assim, o selo está muito forte, muito em alta, o sistema B está crescendo. Então, como é que a gente pode apoiar, né, esse consumo consciente, seja do lado da empresa, seja do lado do consumidor, né? Criar modelos de negócio. Exemplo clássico, que eu adoro contar, que esse eu sou muito feliz em fazer parte, a Olha o Peixe, né? A Olha o Peixe é uma empresa que, basicamente, eles fazem mais do que o consumo consciente, tá? Depois eu conto já os próximos passos, mas eles compram de pescadores artesanais o pescado por um preço justo, quem beneficia são as esposas, pais, mães desses pescadores, e esse pescado é entregue limpo, beneficia quando eu digo fazer posta, filé, fazer produto acabado. Esse pescado é entregue limpo na casa do consumidor através de um clube de assinatura. Hoje eles estão com 480 clientes recorrentes, né? A gente se tornou investidor da Olha o Peixe lá no comecinho, então tivemos aí a oportunidade de acompanhar muito de perto essa trajetória, né? Que é maravilhosa. Então, assim, vejam que não é que é mais barato ou mais caro, você entrega mais valor, você entrega o pescado na casa da pessoa, numa embalagem de plástico de mandioca, com um livro de receita, com não sei o quê, então você agrega mais valor. E a pessoa nem pensa se ela está pagando mais caro ou mais barato, mas ela sabe que ela está ajudando na conservação ambiental e daquela população caiçara também. Tá? Esse é o ponto central. Muito bem. Tem consultorias e certificação que dá para fazer muito, né? Quem gosta de consultoria, trabalhar com consultoria SG, é um baita do mercado. Quem trabalha com agricultura, né? A gente hoje tem os métodos de SAF. SAF é Sistema Agroflorestal, né? Ou seja, você cria floresta, vamos dar um exemplo uma palavra bem chula, mas você planta floresta ao mesmo tempo que você vai plantando coisas que são produtivas. Você pode plantar mandioca, cenoura, café, etc. Mas você vai fazendo a floresta. Isso é um modelo de bioma que ele é mais produtivo e ele consegue abarcar os pequenos produtores e
ainda você bota a floresta em pé. Ao invés daquela agricultura extrativista, aquela agricultura que acaba com o meio ambiente, você usa um sistema de SAF, né? E olha, gente, ainda mais um ponto, a reciclagem, né? Ainda, reciclagem é um serviço ainda muito arcaico, né? Um serviço ainda que, infelizmente, passa por condições muito ruins no Brasil. E vou ser bem sincero, nenhum negócio social ainda chegou a achar uma solução boa para isso. E tem muita gente olhando. Você fala, tá, Alexandre, o que eu vou fazer com a reciclagem? Se soubessem quanto que a Gerdau compra de reciclado, que a ArcelorMittal compra de reciclado, todas essas empresas, né, seja ferro, seja o que for, compram muito e adorariam ter cadeias sustentáveis, vendendo para essas empresas, por exemplo, né, apoiando esse catador, né? Então é um serviço que ainda tem muita oportunidade. E por fim, pegando o gancho do Eduardo, povos tradicionais, então produtos em cocriação e renda. A gente até, esses dias eu conheci o Bossapec, que é um pessoal do Rio de Janeiro que junto com povos tradicionais cria bolsas, né, que são vendidas, quem produz são eles podem vender até lá na região, mas eles que produzem ganham por isso e eles que assinam essas bolsas, né? Então é um negócio super bacana. Aqui a gente tem a própria Olho Peixe, também trabalha com os caiçaras, a Marulho, acho que todos vocês já devem ter ido no mercado para pegar um saquinho plástico e colocar a maçã ou a laranja de vocês, né? Quanto saquinho plástico a gente não joga fora? Aquele saquinho não serve para nada, né? Marulho é de uma aluna nossa também, e ao invés de você levar o saquinho, você leva um pedaço de rede de pesca que estava no fundo do oceano. Eles capturam essa rede, quem gera a renda são os pescadores, familiares e afins, e eles vendem essas redinhas e você, ao invés de levar lá no mercado 10, 15 saquinhos plásticos, vai tudo para o lixo depois, às vezes você nem vai usar, alguma coisa assim, você leva uma redinha que estava no fundo do mar e é super bonitinha e, né, permanente, vai rodando ali, tá? E outro exemplo que eu não quero deixar de dar, ó, Muda Meu Mudo, pessoal. Esse negócio aqui começou em Fortaleza, não sei se alguém conhece aqui, se alguém quiser conhecer, comentar também. Começou em Fortaleza, eles basicamente conectam o pequeno produtor à grande rede de varejo. O Pão de Açúcar diz que está acabando maçã, eles já acionam aqui, na hora, tecnologia pura, eles trazem a maçã no dia seguinte por rota, tal, etc. Gente, essa empresa está fazendo uma rodada de investimento agora, tive a oportunidade de acompanhar muito de perto os bastidores, conversei com a turma. Olha, a empresa está com uma avaliação assim de dezenas de milhões de reais mesmo, né? Um negócio grande e tal, então assim, projeto imenso, né? A Priscila é uma mega de uma empreendedora, eu tive a oportunidade de conhecer ela esses dias aí, nossa, muito, muito, muito maravilhosa. E é isso, vocês estão vendo que estão falando de pequeno produtor, cadeia de hortifruti, direto para o mercado, sem Ceasa, sem atravessador, sem desperdício. Imagina, só o Ceasa de Curitiba, acho que são 300 mil toneladas por dia de alimento jogado fora. Imagina quanto desperdício você vai evitar no modelo desse, né? Assim, coisas absurdas em termos de impacto, em termos de negócio também, tá? Muito bem, muito bem. Gente, dicas aqui para quem está na área ambiental. Então, olhar para as oportunidades. É um setor que tem muitas carências, mas está muito cheio de oportunidade, muito cheio. Olhem muito para os consumidores e para os hábitos de consumo. A gente está, mesmo que a trancos e barrancos, né, está tendo algumas ascensões, desculpe, de classes sociais, né? Tem pessoas que estão topando e podendo pagar mais por um produto, né, que tem impacto ambiental e social. Então, por isso, investir em comunicação para falar com o consumidor ou com a empresa, gente. E ESG, a galera quer mídia, tá? Quem vai trabalhar com ESG, mete mídia. Tem que ter mídia, tem que ter Instagram, tem que ter força. Não, sem mídia não adianta, tá? E, por fim, aqui, gente, saber equilibrar o impacto com bons produtos e serviços. O que eu aprendi dessa área é o seguinte: ninguém vai comprar um produto pior pagando a mesma coisa por causa do impacto. Mas as pessoas pagam mais, ou começam a pagar mais, um pouco a mais, pelo impacto social, se for um produto bom ou até melhor, tá? Então, equilibre impacto com bom produto e serviço. Não pensa, ele é meia boca, mas a pessoa vai comprar por dó ou porque ela gosta. Não, esquece isso, não tem dó. Aqui a gente está falando de compra, tá? Então, isso é muito importante vocês olharem. Como é que estamos? Passei 2, eu quero saber. Estamos bem, Stephanie, Lúcio?
Rebeca, turma aí, Débora, Isabela, Djalma, Fernando, tá tranquilo? Mônica, Eduardo, bem? Ótimo. Então tá bom. Podemos seguir mais um? Querem comentar, trazer coisas, insights? Estamos aqui. Como é que estamos? Bem? Então tá bom. Que ótimo, Liliana. Vamos lá. Vamos olhar um pouco, então, para outro tema crítico no país, habitação. Deixa eu perguntar, alguém aqui trabalha ou quer trabalhar com habitação? Esse tema chama atenção? Como é que estamos aqui? O Alex, na verdade, assim, oferecer hospedagem para os refugiados, né? Habitação, perfeito. Habitação. Ótimo. Eu fico com chama atenção, porque eu lido com comunidades isoladas em contextos difíceis. E acho que quando a gente fala de habitação, a gente também está falando de cuidados reais, né? Então, saneamento, a gente tem projetos aí grandes com saneamento. Nossa, excelente. Marajó, e é uma bola de neve, né? Você cuida de uma coisa, mas você tem outra, então... Excelente, Eduardo, excelente. Heitor também aí está na área de habitação, ótimo. Eduardo, esse ponto que você trouxe bem crítico, pouco olhado. Vou trazer alguns insights, mas, por favor, fique à vontade também para complementar no contexto onde você está falando, da Marajó ou Patrícia de Refugiados também, vão trazendo os insights aí, tá? Muito bom, gente. Habitação. Então, quando a gente fala de habitação, pessoal, olha, muita coisa para falar, né? A gente pode falar do déficit habitacional no Brasil de 5 milhões de moradias, tá? O que é déficit habitacional? A gente vai olhar para esse gráfico aqui, né? Então, quantos domicílios existem vagos, né? Ou seja, ali, e qual que é o déficit habitacional, né? Então, a gente vê que existe uma possibilidade muito grande de crescimento desse setor. Fora, 44 milhões de pessoas vivem em moradias insalubres, né? A gente tem 84% da população vivendo em área urbana, 36% da renda das famílias vai para habitação, gente. Olha o tamanho do investimento que as pessoas fazem, muitas vezes, numa qualidade péssima de serviço, tá? A população em situação de rua cresceu 140% nos últimos 8 anos. Acho que vocês tiveram a oportunidade de ver, passou uma reportagem no Fantástico, deve fazer uns 3 meses, maravilhosa sobre pessoas em situação de rua, maravilhosa, muito bem produzida, muito triste a reportagem, bem triste, mas muito vale a pena ver, né? E aqui, gente, deixa eu subir minha telinha aqui, olha só, 85% das obras não utilizam engenheiro ou arquiteto, então quem for engenheiro ou arquiteto, ó, tamanho aqui da possibilidade. Regiões Norte e Nordeste têm renda per capita 60% menor, e aqui, para fim, um gráfico aqui falando sobre os déficits habitacionais, né, nos últimos anos, e a gente vê aqui em alguns casos crescimento desse déficit, né, ou então, alguns poucos casos até melhorias, tá? Muito bem. Gente, quem sofre, agora eu vou passar a bola para vocês, que estou falando muito, vou ficar rouco. Quem sofre dessa dor? Vamos lá. Quem sofre dessa dor? Sofre da dor de não ter habitação, primariamente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Ótimo. Que tem um ponto, né? Miséria não é pobreza, né? Então, existe uma miséria tremenda no Brasil. Então, a gente enxerga lá mais na miséria. Mas, com certeza, na pobreza você tem problemas de habitação e quem sofre dessa dor são toda a sociedade. Você não tem pessoas dormindo bem, você não tem pessoas morando, ela não está pronta para estar em conjunto servindo o bem comum. Perfeito, excelente ponto. Quem mais sofre dessa dor? Alexandre, Oi? eu posso dizer que eu... Liliana aqui. Eu posso dizer que eu sofro quando eu vejo essa sequência de deslizamentos, né? A gente aqui no Rio, então, teve 2 sequências grandes de Petrópolis e a gente vê as pessoas que não têm a oportunidade, né? E constroem suas casas em qualquer lugar por conta de opção, né? Então, aí isso corta o coração, né? A dor de quem está de fora, né? Que não está lá. E agora, deixa eu perguntar... desculpe, Larissa, manda bala. Bom, Alexandre, nicheando como você, né, orientou ali, não sendo genérico, né?
Eu diria na questão ali da área urbana, né, que é um grande número que você levantou, né? Então, acredito que a pessoa em situação de rua na área urbana, né, ela, em primeiro lugar, é quem sofre, mas também sofre o comerciante, principalmente, né? Tô pensando em contexto aqui também de Curitiba e as discussões que a gente acompanha por aqui, né? Perfeito, Larissa. O pessoal, o comércio sofre, o turismo sofre, a segurança sofre, que mais? Acho que a limpeza pública sofre, tem muitos outros atores que sofrem também. Larissa, muito legal o teu olhar. Muito bom, ótimo. Priscila, diga lá. A gente pensar também que o déficit habitacional, ele não está só em quem não tem moradia, né? Nas habitações precárias, então, Salubres, tem gente que vive em cômodos ou casas sem banheiro, ou com banheiros insalubres, com cozinhas insalubres. Então, esse é uma área também que a gente não só pensar que a gente está em situação de rua, até porque é um contexto muito maior, é muito mais do que não ter uma habitação, né? Não ter uma renda para manter uma habitação, mas quem está em assentamentos e habitações precárias. Priscila, 44 milhões de pessoas, né? É muita gente que vive nessa situação. E, pessoal, quando a gente olha de oportunidades... Dá só um segundinho, gente. Quando a gente olha oportunidades, pessoal, a indústria da construção civil é uma das maiores do Brasil. Estamos falando de cimento, argamassa, tijolo, mão de obra, acho que uma das indústrias que mais emprega no Brasil, né? Será que tem oportunidade nisso? Será que isso seria algo, em termos de negócio, a ser pensado também, né? E quem que ganharia resolvendo essa dor? Que a Larissa colocou: o comércio, a indústria, as fábricas. Quem que ganharia ao resolver essa dor? Então, gente, é óbvio que nós temos que ter o olhar que a gente está falando, olhar aqui de modelo de negócio, tá? Então, se eu falar, pô, Alexandre, mas você não está me falando da pessoa? Não, é que aqui eu estou olhando para modelo de negócio, tá? Então, claro que quando a gente fala dessa dor, tem as famílias, tem as empresas, tem o governo, tem todo mundo, como muitos falaram, né? E aqui, acho que o que o Eduardo trouxe, muito bacana, porque moradia não é só casa, não é só tijolo. Gente, falta de água. São milhões de pessoas que têm falta de acesso à água potável no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas a Coca-Cola tem um projeto gigantesco, investimento de dezenas de milhões de dólares aí para trabalhar a questão de água. Os caras estavam procurando fornecedores há uns anos atrás que não tinha ninguém, nenhum negócio, ninguém que trabalhava com isso. Esgoto e saneamento, né? Um problema gravíssimo, mas que tem também oportunidades aqui dentro. Quando a gente fala de reforma, ó, Heitor, em homenagem a você aqui, ó, Moradigna, o Heitor, que é da Palha Social, né? E, bom, são mais de 100 negócios sociais que trabalham com reformas. Mas eu falo, pô, Alexandre, mas mais de 100, que oportunidade é essa? Tem 44 milhões de pessoas. Se a gente fizer uma conta aqui, se cada um fizer 440 mil reformas, a gente resolveria isso, né? Mas para cada um fazer 440 mil reformas, tem chão. Se a gente olha o Moradigna, eles bateram agora, acho que 3 mil reformas. Se eu não me engano, são o maior em termos de volume de reformas, tá? Outra questão também que é importantíssima, pessoal, destino de resíduos, tá? Coleta de resíduos é algo que falta muito, e isso é um serviço que pode ser feito, pode ser regularizado também, e é uma oportunidade imensa que a gente tem de linkar ali com os catadores que eu falei na questão de meio ambiente, né? Linkar aqui com o déficit de moradia. Resíduo tem muito valor, gente. Resíduo é algo que pode ser utilizado. Será que estamos olhando para essa oportunidade, né? Muito bem, podemos olhar para métodos e escalas de produção, né? Então, olhar para métodos... Minha filhinha tomou um tombo. Olhar para métodos de construção diferenciados, né? Cada vez mais a gente tem entrada de tecnologia
e tem problemas de qualificação de mão de obra para essas tecnologias. Então, tem possibilidade de a gente qualificar a mão de obra, tem possibilidade de a gente usar métodos construtivos mais baratos, tá? E mais eficientes também. Etapa, gente, de regularização. Quem aqui que conhece a Terra Nova? Alguns já devem ter ouvido falar sobre a Terra Nova. Quem conhece? Todo mundo conhece? Muita gente aí? Quase não tem acesso à água potável. Boa, Eduardo, boa. Gente, Terra Nova, para quem não conhece, é um negócio social daqui de Curitiba. Os caras são case em Harvard lá nos programas de valor compartilhado. O que eles fazem? É o seguinte, resumo da história. Imagina que, vou pegar aqui, o Djalma tem um terreno que ele herdou do avô dele. Um terreno enorme. Que fica... Que cidade que está, Djalma? Nova Lima, Minas Gerais. Nova Lima, Djalma. Eu conheço bem aí, hein? Fui muitas vezes para Nova Lima. Então, vamos pegar aqui, o Djalma tem um terreno que está lá em Nova Lima, e esse terreno foi invadido, né? Eu fui lá, a Rebeca, a Rosário, a Stephanie, 30 anos atrás invadimos. E hoje a gente, invadiu, só que a gente tem nossa casa. Não estou falando de um barraco, eu tenho minha casa construída, de alvenaria e tal. Só que o Djalma fala, tá bom, eu quero vender esse terreno. E aí você tem 10 mil famílias ocupando o terreno do Djalma. O que você faz? Você entra na justiça, chama a polícia, né? A polícia vai desovar todo mundo. Gente, vai acontecer isso depois de 30 anos, porque é esse o tempo que vai demorar para algum juiz querer assinar uma ação dessa. Acontece? Acontece. O que o Terra Nova faz? Fala assim, famílias, essas 10 mil, vamos fazer o seguinte, vamos nos organizar. A gente compra o terreno do Djalma, negocia com ele, a gente põe asfalto, a gente põe luz, a gente põe meio fio, a gente põe água, a gente põe tudo que vocês têm direito para ter um bairro de qualidade aqui. E o Djalma vai receber o dinheiro dele. Se chama regularização, né? Então, eles fazem essa regularização desses terrenos que são invadidos, né? E aquelas famílias, gente, então, quem quiser, abre parênteses, quem quiser assista um filme chamado Novo Capitalismo, né? O André, que também é professor nosso, aparece nesse filme, foi produzido pelo Antônio Hermílio de Moraes Neto, e estava no Netflix esses tempos, tá? O Novo Capitalismo. Eles, a turma do Geek, tem uma galera muito boa que aparece lá. Então, é maravilhoso o negócio. Eles já conseguiram trabalhar com 100 mil famílias, gente. Vocês sabem que é 100 mil famílias que moravam sem ter o teu terreno, com gato de luz, de água, sem saneamento, isso aqui, ter tudo bonitinho. Imagina o impacto disso. E é um negócio. Ele é advogado e é um negócio que ele faz, né? Muito bem. Regularização. Olha só, Patrícia. Aqui, migração, né? Estamos falando Pois eu estava vendo. Uhum. Refugiados. Patrícia, olha só, vou dar a dica aqui para você. O Marcel falou no nosso último curso, né, na turma 3 aqui, nossa, eu estou falando assim com a Patrícia que ela foi da turma 1, tá, gente? Só para contextualizar. Então, Marcel Fukayama estava dando aula, ele contou do Soma. Você ficou sabendo do Soma? Não. Soma foi uma ONG, eles abriram uma ONG no caso, eles captaram dinheiro na Bolsa de Valores foi a primeira ONG na história do Brasil que captou dinheiro com a Bolsa de Valores para construir prédios em São Paulo para aluguel, né? Então, é um modelo de aluguel totalmente diferente, eu não vou entrar nos detalhes, mas procure, entra no LinkedIn do Marcel, você vai ver a matéria, entra no site, tá a Votorantim envolvida, tá todo mundo, Soma, tá? Então, o que acontece? Existem maneiras de aluguel muito mais inteligente aqui, pessoal. Sabe? Você pode fazer um aluguel envolvendo o investidor já desde o início para construir casas onde essas casas vão ser para refugiados, né? Então, o aluguel vai ser um subsídio, o cara vai ter uma renda fixa, vai ter um patrimônio, você envolve o investidor, tem toda uma lógica super bacana por trás que vale a pena olhar, tá? Então, esse é um ponto. Fora os outros, né? Falamos aqui, formas mais inteligentes de locação, segurança e assim por diante, né? Então, gente, olhar um pouco, não só para o problema de moradia, como vocês muito bem trouxeram, né? Moradia não é só 4 paredes, é muito mais, né? Como é que a gente pensa no aluguel? Olha o aluguel como é que é hoje, olha o que o Quinto Andar fez. O Quinto Andar, com poucas melhorias no aluguel, se tornou uma startup bilionária. Pô, será que a gente não consegue fazer um negócio mais eficiente para pessoas que estão em situação de rua, para pessoas que são refugiados?
Pessoas que vieram para o Brasil, né, Patrícia? Imagina, com conhecimento, formadas, com bagagem, que poderiam estar, né? Mas o cara não tem onde morar com a família. Pô, dá um aluguel para ele, dá uma isenção de 6 meses, depois faz isso aqui. Então, tem muitos modelos que podem ser feitos nessa linha, tá? Sim, muito bom, obrigada, Alex, muito bom. Ô, Alex, a própria periferia pode, por exemplo, ela pode acolher um refugiado, alugar um quarto na casa, entendeu? Super. É uma troca muito rica, né? O modelo é interessantíssimo, Patrícia. Muito bom modelo. Um Airbnb da periferia, vai. Sim, exatamente. Exatamente. Airbnb da acolher periferia para refugiados. Acolher para ser acolhido, né? Inclusive, assim, exercitar, né, essa experiência interna, né, de acolher para ser acolhido. Patrícia, roda um piloto. Daqui a um mês, vamos ver os resultados do piloto. Tá bom, estou rodando. Boa. Olha só. Gente, o que eu quero dizer sobre habitação? Algumas dicas. O mercado é muito grande e muito difícil de resolver todos os problemas. Então, não queiram ser os empreendedores que vão resolver tudo sozinho, tá? Como eu falei, já são mais de 100 empresas de reformas do Brasil. E a gente tem um lab de habitação coordenado pela Artemisia, que foi idealizado pelo Instituto Votorantim, mais uma turma. Tem a Nova Vivenda, que só cede crédito de reforma, né? O novo modelo da vivenda. Então, tem muitos atores aqui, pessoal, para olhar, sabe? Então, acho que esse é um grande ponto. Segundo, grandes empresas estão extremamente envolvidas e procurando solução. Acho que, se vocês olharem para a Vedacity, eles têm programas de aceleração, até para quem for aí dessa área, fica a dica. Programas de aceleração para quem está na área de reformas, né? E eles compram essas empresas depois para eles também acoplarem tecnologia e tal. Então, assim, para dar escala, né? Você entra numa Vedacity, imagina a escala que você não ganha do dia para a noite, né? Ao invés de você começar de 1 a 1, vendendo tal e tal, em um, entra já numa escala, né? E, por fim, gente, a inovação pode não estar no produto ou no serviço, ou seja, a reforma é reforma, mas é nas parcerias, é no crédito, é no arranjo. Ou seja, cara, saneamento é saneamento, aluguel é aluguel, mas não é o aluguel em cima. Como é que esse aluguel roda? Como é que eu faço esse aluguel? Com quem que eu me envolvo? Né? Esse exemplo da Patrícia foi muito legal. Tá? Muito bom, gente, muito bom. Nós temos aqui mais um tempinho, vamos lá. Tranquilo aqui, gente? Muita informação, Stephanie? Você estava com a cabeça assim, falando muito? Tá tranquilo? Então tá bom. Estamos bem até aqui, todos vivos? Ótimo. Vou passar pela parte de educação e aí eu quero depois trazer um convite aí bem bacana para vocês também, tá bom? Muito bem. Tiago, quer falar alguma coisa? Não? Ah, então beleza. Educação, gente. Bom, educação não tem nem o que falar, né? Problemas de educação, olha, eu fui bondoso para trazer alguns aqui, né? Então, cara, o tamanho aqui, 47 milhões de matrículas, 11 milhões de analfabetos, violência nas escolas, 11, isso aqui, gente, é uma coisa que, olha, tem muita gente olhando para esse número aqui, ó. 11 milhões de jovens são os jovens nem, não sei se já ouviram falar disso. Jovem que nem trabalha e nem estuda. Gente, vocês sabem qual que é o custo para uma pessoa, ou para o país, ou para todo mundo, do ócio? A pessoa ficar fazendo nada. Gente, são jovens que nem trabalham nem estudam, não estão nem na escola, não estão trabalhando. Jovens nem. Né? Olha o abismo aqui, gente. Sai da escola e não vai fazer nada, não é pela renda. Né? 40% dos alunos do 9º ano, em 2021, 2021, não apresentaram aprendizado adequado, né? Mesmo com o aumento populacional, depois da pandemia, o número de matrículas caiu. Educação precisa de inovação e assim por diante, tá? Então, gente, quem que está envolvido nessa dor? Mas vai falar, claro, o jovem, óbvio, né? O jovem, as suas famílias, a sociedade como um todo. Mas volta na história, gente. Nós estamos aqui falando de todo mundo, do país, dos jovens, das empresas. De quem que a gente está falando? Dos empregadores que não têm mão de obra qualificada hoje no Brasil, né? Que modelo de educação que a gente está falando? Do governo? Então, quando nós olhamos isso para aqui, gente, eu quero trazer algumas coisas, mas eu quero contar exemplos, tá? Então, assim, ó, a gente tem muita oportunidade para inovar em escolas particulares e públicas. Quem trabalha com educação, gente,
cara, as escolas particulares não sabem mais o que fazer, porque elas estão quadradas, e os pais estão percebendo isso, estão ficando bravos, né? E cada vez querem coisas diferentes. As escolas públicas, então, pô, nem se fala, né? Falta mão de obra qualificada no país, gente. Quantos pedagogos que não existem sendo formados em faculdades que não entregam algo bom, né? A educação, isso aqui é a coisa que as empresas mais odeiam, a educação não conversa com as profissões. O pessoal vai fazer faculdade, vai fazer ensino médio, não aprende o que deveria, né? SESI, Senai, Sebrae tentam se aproximar ali das empresas para fazer um trabalho mais próximo, mas ainda falta, gente, falta muito. Tem um gap gigantesco de mão de obra qualificada no país. Já vou pegar o gancho. Quem aqui que conhece mais um Code do Tauan? Mas o Code é um negócio social, a gente conheceu eles no final do ano passado. Eles foram um dos vencedores de um prêmio que a gente fez chamado Voz do Empreendedorismo Social. E a Mais Um Code, pessoal, eles basicamente capacitam, eles falam que eles estão reinventando a quebrada. Eles capacitam jovens da quebrada em programação. Pô, jovem que não sabia nada, cara, depois de pouco tempo está fazendo fortuna em empresas de programação. Jovem que não tinha educação, jovem, mas não é educação formal, aqui estamos falando de um curso de programação para jovens da quebrada, né? No modelo de empréstimo, dá o crédito, tem toda uma jogada super legal, né? Poderíamos falar da Letros também, que é uma tecnologia super bacana para letramento, eles trabalham em escolas públicas ensinando os professores, gente. Os professores têm dificuldade aqui, né? Quando a gente fala de suporte ao professor, tem dificuldade em conseguir ensinar os alunos alfabetização e letramento, né? Então, a Letros é uma startup que está crescendo muito, que faz isso, né? Coloquei aqui até do Admilton, apoio ao governo em processos das secretarias de educação. As secretarias de educação também estão perdidas, não sabem o que fazer para melhorar a educação. A tecnologia, que é o Geek que eu comentei, e N metodologias educacionais que são possíveis aí de serem utilizadas, tá? Então, claro, tem um movimento gigantesco na educação. Tudo isso daqui, gente, é oportunidade. A educação dá muita brecha para aquilo que a gente chama do subsídio cruzado, né, que eu comentei anteriormente. Vou vender para a escola particular e vou dar para a escola pública, né? E aqui, por fim, né, quero trazer aqui um último insight dessa parte aqui, né? Então, ó, mercado que funciona super bem no subsídio cruzado, tá? Trabalha em conjunto, movimento Todos pela Educação, um movimento gigantesco de N fundações, institutos que estão mobilizando dinheiro, startups, tudo mais para trabalhar com isso, tá? Precisa pesquisar muito, tá? Então, lembram aquilo que eu falei de inclusão, ter foco, 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 aqui é a mesma coisa, tem muito foco, tá? E, por fim, pensem no seguinte, pessoal, educação, cada vez ela está mais temática, mais especializada e no mercado que a gente chama de just in time. Quem nunca ouviu falar de educação just in time, anota esse nome, tá? Educação just in time é uma lógica de você aprender aquilo que você quer na hora que você quer, tá? Então, antigamente, deixa eu descompartilhar para ver vocês. Antigamente, a gente fazia um curso de finanças, uma pós-graduação inteira em finanças, porque você era gestor de uma fábrica em finanças, e você tinha um módulo que você se interessava muito, né? Hoje, a educação cara, tem que ser rápido, tem que ser na hora. Pô, eu quero saber sobre tal coisa. É um curso de 1 mês, 2 meses, acabou, pronto. As pessoas não querem fazer uma pós enorme para eu me especializar em algo. Educação just in time, né? O que o YouTube faz? Educação just in time. O que muitos fazem no Instagram? Educação just in time, entendeu? Eu quero saber como fazer um bolo. Antigamente você pegava o livro de receita da avó, que ficava guardado, tal. Hoje você bota lá, bolo de cenouras. Tem 10 exemplos de bolo de cenoura para você aprender a fazer, né? Então, gente, vejam que o mercado de educação está mudando. Eu trouxe alguns exemplos de educação tradicional, de fundamental, médio, graduação, mas tem um mercado paralelo aqui muito grande a ser explorado também nesse sentido, né? Como o Mais Um Code está fazendo e N outros, tá? O Mais Um Code é um deles que eu conheço de perto, então eu quis trazer o exemplo. Tudo bem até aqui, gente? Estamos bem? Ótimo. Edmilton, gostou da citação ali? Opa, gostei. Boa surpresa. Tá bom. Sabia que você está aí, falei, então vou botar no Edmilton. Muito bom. Boa. Gente, então assim, o que é o recado que a gente quer trazer para vocês aqui, né? Primeiramente, acho que eu quero só
fechando essa parte, eu quero trazer alguns pontos bem importantes. Gente, trabalhar na área social não é algo que você deve olhar de maneira ampla. Olhe de maneira específica. Olhe os atores de maneira específica. Uma empresa não é uma empresa são pessoas. Falar com uma pessoa é diferente da outra, tá? Estejam extremamente antenados ao que está acontecendo, por exemplo, nesse mercado de educação que eu falei. Quais são as tecnologias na área de reformas, né? Ou de construção, né? Quando a gente fala de diversidade, o que a gente pode acoplar com tecnologias nisso, né? Todo mundo faz o básico, gente. Está todo mundo fazendo o básico e os problemas ainda não estão sendo resolvidos da maneira que poderiam, né? Então, a gente pode ir além, tá? Então, dito isso, fecho aqui essa parte de educação, tá? Quero trazer um negócio bacana para vocês, quero contar um pouquinho sobre a Ago, tá? Para vocês conhecerem, né? Acho que vale a pena de vocês entenderem um pouquinho do que a gente está fazendo. E assim, ó, gente, um ponto importante, os negócios de impacto são os negócios do futuro, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa muito convicta de que não vai, num prazo não tão longo, existir negócios que não tenham um real propósito. A gente não está falando do tal do greenwashing lá, estamos falando de propósito e verdade, né? Então, uma organização, um negócio precisa ser bom para todos, né? Acho que essa é a ideia, assim, tem que agregar valor para todo mundo, né? Não só para os donos, tá? E aí fica o nosso convite da gente fazer isso junto. Quero começar apresentando o que é a Ago, né? Nós somos uma grande escola de impacto no país, que a gente tem uma escola e uma comunidade, né? Como é que isso funciona, pessoal? A gente basicamente resolveu olhar para esse segmento de educação para impacto social, trazendo metodologias bem inovadoras, então é tudo 100% online, mas muita troca, muito conhecimento 100% prático, né? Professores que são referência no setor e mentorias. E aí a gente tem diversos professores, talvez vocês conheçam, né, alguns deles aqui. Então tem a turma de terceiro setor, né, que são pessoas super, né, renomadas, né, fundadora da Aliança Empreendedora, diretora dos institutos, bom, uma galera super forte do terceiro setor, da SAP, Movimento Bem Maior, a Carola, que maravilhosa. A gente tem a turma de negócios sociais, a Célia do ICE, temos, bom, a galera da Ponte a Ponte, empreendedores sociais como o Bruno, Gustavo Fuga, que tem escolas de inglês na comunidade, Piponzi da editora MOL. Temos aí outros, né, o Matheus do Mora Digna, o André do Terra Nova, citei sobre ele, o Fernando da Vivenda, Brian da Olho Peixe. Pessoal dos fundos de investimento, né, que é a turma aí que está justamente aportando recursos, né? Então o Marcel, citei bastante dele, né? Ele é do Sistema B, mas ele também é um dos sócios da Dynamo, que é um fundo de investimento que aportou até agora 70 milhões de reais em negócio de impacto. A Vox, que é o maior fundo de investimento do Brasil, tem acho que 600 milhões em ativos, né? E outros grandes, BenTV e assim por diante, tá? E por fim, o pessoal de empresas, institutos e fundações. Então, a gente reuniu toda essa turma, ó, Votorantim, Intercement, bom, toda a galera aí do setor para criar essa grande escola de impacto social, né? Para trazer o que tem de prático, de moderno, de tendência, daquilo que realmente a gente precisa saber nessa pegada de conhecimento just in time, né? Sem ficar com muitas delongas, não é nada que a gente quer burocracia, a gente quer prática, né? E aí, nisso, a Ago lançou-se em agosto do ano passado, né? A gente está tendo uma trajetória super feliz, estamos aí em 18 estados já, acho que amanhã, se não me engano, já vão estar em 20. Então, 20 estados, 18 estados onde a gente tem alunos do Brasil inteiro, alguns até estão aqui, inclusive, obrigado por comparecerem, pessoal. E a gente justamente está construindo isso numa maneira de conseguir atingir o Brasil inteiro de uma maneira prática e rápida, tá? E aí eu quero apresentar para vocês, gente, rapidamente, um programa que a gente está dando início aí, que é o Empreendedorismo Social na Real. Para quem quiser aprofundar, para quem quiser, putz, quero mergulhar nisso, e vou dizer bem sinceramente, quem está afim mesmo de empreender socialmente, tá? Quer levar isso com unhas e dentes aí, né? Esse programa é para isso, tá? Então, é um programa que a gente passou até agosto do ano passado, desde que a Ago começou, ouvindo empreendedores sociais, trazendo essa turma de professores que vocês viram, conversando com cada um deles. Muitos co-criaram esse programa com a gente, então vários vieram fazer parte, e a gente criou uma metodologia para
rampar, para acelerar empreendimentos sociais do início até o investimento de impacto, né? Então, com isso, o mapa do empreendedorismo social é essa metodologia, onde a gente começa falando sobre como criar uma inovação social, quais são os métodos para conseguir criar uma inovação social, olhar um problema com profundidade e criar uma solução. Nós avançamos aqui para a etapa de comportamento empreendedor. Então, quais são as competências empreendedores? Será que eu sou um empreendedor? Será que não? Como é que pensa e como é que raciocina um empreendedor? E o que eu preciso me desenvolver? Depois nós vamos ali para modelo de negócios, né? E aqui, gente, vale dizer assim, inovação social a gente descobre como criar uma solução. Comportamento empreendedor a gente descobre quais são os comportamentos que nós precisamos ter para ter um empreendimento que vá para frente. Modelo de negócio, a gente fala aqui de viabilidade, desde muito além do Canvas até precificação, com bate-papos e mentorias sobre o modelo de negócio, que são super legais, né? E aí nós vamos aqui, então, para avaliação de impacto, onde é um encontro específico só para a gente passar uma visão geral de avaliação de impacto, e depois nós vamos para investimento, onde aqui a gente mergulha no que é investimento de impacto, quais são os fundos e traz os fundos para as salas de aula, né, para trocar com a turma, para conversar. A gente teve essa aula esses dias aí na turma 3, trouxemos aí, foram 2 fundos, mais o ICE e mais o Marcel, foram 5 professores, muito bacana sobre investimento de impacto, como é que eu me preparo para investimento de impacto, e além disso ainda tem um bar, né, com o Fuga e a Catarina. Qual é a moral da história? Eu parto de um problema social, preciso descobrir como crio uma solução. Me trabalho como empreendedor. Essa solução tem que ser sustentável, ela tem que parar de pé. Qual é o modelo de negócio? Quem paga a conta, né? Que a gente sempre pergunta, quem vai pagar essa conta aqui, né? Saber avaliar o impacto para buscar investimento e escalar o negócio. Então, a gente sempre diz que são 2 anos em 2 meses, ou seja, a gente pega tudo que vai viver no início de 2 anos e tenta otimizar para 2 meses. Eu digo isso por experiência própria, né? Foram 2 anos buscando achar um modelo de negócio. A CID foi conseguir o primeiro investimento com 6, 7 anos de atuação, né? E dá para fazer isso muito mais rápido, né? E é esse conhecimento que a gente agregou para aprender a realmente decolar os empreendimentos sociais, os negócios sociais, tá? Gente, aqui é a turma de professores, né? Então, daquela turma toda lá, alguns fazem parte aqui, o Marcel, que é do Sistema B da Dynamo, a Dani, temos o Gustavo Fuga, que está agora abrindo uma escola de inglês por semana, já captou, acho que, não lembro nem o volume de dinheiro que eles captaram, mas captaram uma grana agora, estão abrindo uma escola de inglês na comunidade por semana, inclusive teve uma aluna da turma 3 agora que virou uma franqueada dele, que eles estão buscando franqueados, ela não queria abrir o próprio negócio, abriu uma franquia da For You Too na comunidade onde ela mora. Eu que, né, já falei bastante hoje, Matheus Cardoso, do Moradigna, a Lina, Fernando Simões, da BenTV, a Catarina, que é especialista em toda a área de marcas e branding para negócios sociais, o Orlando, que é do Instituto Votorantim, agora está na Astrosuco também, então é uma pessoa que entende muito de modelo de negócio, de viabilidade, e por fim, a Juliana, que é uma pessoa que rodou o mundo, sério, ela já esteve em mais de 30 países criando inovações sociais, ela é pesquisadora do MIT, que é o Instituto de Massachusetts de Tecnologia, e o Bruno Mafuz, que é do Guia de Rodas, que é aquele aplicativo que eu comentei, tá? Então a gente reuniu essa turma, criou esse programa para conseguir avançar, né, justamente fazer esses 2 anos acontecerem em 2 meses, ganhar tempo e fazer o empreendimento ser viável, sustentável, gerando impacto. Aqui quero... Opa! Acho que eu só não compartilhei o som. Aqui quero rapidamente mostrar um videozinho da turma aí que esteve nos outros programas, né? E salve, galera. Lua Gomes aqui. Olá, amigos. Meu nome é Matheus Sena. Olá, eu me chamo Melina Caldani. Eu fui aluna da primeira turma da AGO para montar um empreendimento social junto com a Mari, o Saber do Futuro. Eu sou idealizador do negócio Expansão Social, fundador e atual presidente da ONG Expandindo Amor. Eu sou de Londrina, fundadora do Conexões Londrina e compus a primeira turma do empreendedorismo social na Real. Não tinha ideia de modelo de negócio, o que era isso, qual era a importância de ter um modelo de negócio, qual era a importância de pensar
a longo prazo no meu impacto, mas também como fazer para conseguir, né, medir os resultados das nossas intervenções agora, o que pensar para que elas fossem mais efetivas, quem seriam as pessoas que iriam se beneficiar dela. A gente tinha uma visão muito limitada a respeito de modelagem de negócio, relatório de impacto, e fez toda a diferença para a gente, né? Com toda a bagagem dos professores, com toda a bagagem da própria instituição da Água, a gente recebeu, né, um material muito bom e hoje nós estamos com uma outra mentalidade de instituição, trabalhando para ser cada vez mais sustentável. Objetivamente, eu entendi melhor o que é a questão do negócio de impacto social e como são diferentes as definições dentro do terceiro setor. Nas questões objetivas, né, entender mais sobre a lógica da precificação foi fundamental para a gente avançar no trabalho que desenvolvemos aqui com o nosso projeto. Então, Água, muito obrigada. E você que está pensando se faz ou não esse curso, nem pensa. Já se inscreve porque vale muito a pena. Foi um divisor de águas, então eu aprendi tudo durante o curso da Água e foi muito acelerado, inclusive, por participar dessa formação, desse curso, com os professores, assim, que, cara, pegam na mão e nos apoiam em tudo, com a prática e a teoria deles. Também sou aluno da primeira turma do curso de Empreendedorismo Social na Real, da Água Educação. Este curso fez toda a diferença dentro da nossa instituição, então se você tem a oportunidade de fazer este curso, não perca tempo, faça já a sua inscrição, tá bom? Muito obrigado. Salve, gente, aí talvez alguns de vocês se perguntem, né? Pô, mas e quando esse curso acabar? O curso vai lá, acaba, e daí morreu e, putz, que saco, né? Fica só, acaba o curso. Aí vem algo que a gente tem muito orgulho, que muitos aqui, alguns, né, na verdade, fazem parte, que é a nossa comunidade da Água. Hoje são aí 136 pessoas que fazem parte dessa comunidade. É uma comunidade gratuita para todos os alunos, que a gente quer manter todos unidos, independente da turma 1, 2, 3, 4, não importa isso, né? A gente está indo para a turma 4, mas não importa a turma. É manter todos unidos e aprendendo constantemente. São tanto empreendedores sociais quanto profissionais, né, que atuam no setor e que vão ter encontros e conteúdos. Gente, todo mês a gente vai trazer aqueles professores para dar encontros, para dar conteúdo. A gente vai ter um evento agora, dia 18, inclusive, com a Célia Cruz e com a Carla Duprá, que vai ser maravilhoso. A gente tem momentos de conexões, então a gente tem uma plataforma que a gente está brigando agora. Quem trabalha com moradia? Poxa, vamos juntar o Djalma com a Demilton e com a Patrícia? Os três trabalham com moradia, vamos botar eles para se conhecerem. Então, cada vez mais a gente está promovendo essa troca, essas conexões e muita mentoria coletiva, muitas aulas e muitos encontros. E a comunidade é para todo mundo que fez o programa, né? Já é incluso, já é algo gratuito para todo mundo que fez o programa e a gente segue com ela a todo vapor, né? E aí, pessoal, o que talvez vocês pensem? Poxa, quando que é esse programa? Como é que funciona e tudo mais? O programa vai começar amanhã. Né? A gente aproveitou esse evento, falou, vamos falar do programa, vamos falar, não, ainda tem algumas vagas abertas, a última turma tinha lotado, tinha acabado as vagas, então vamos aproveitar e vamos falar. Então o programa começa amanhã, vai ser toda terça e quinta, né? Os programas são terça e quinta, das 19 às 21 ou 22 horas. São ao todo ali 19 encontros, e aí talvez vocês pensem, putz, é muita coisa, Alex, 19 encontros, não tenho tempo, nossa, não... Como eu falei, é para quem quer acelerar, tá? Se está afim de acelerar, está afim de mandar ver no empreendimento, fazer ele crescer, bombar, vocês podem falar com todo mundo que é ex-aluno, que vocês vão ver que é isso que acontece, né? Então, é para quem está afim de fazer crescer, para quem está afim de bombar esse empreendimento mesmo, e toda quinta, terça e quinta, das 19 às 21 ou 22, estaremos juntos. Alex, perdi o encontro, vai ficar gravado, a gente tem plataforma educacional, todos os materiais vão estar lá, tem um tutor da turma, tem tudo lá para poder dar o suporte, né? Pessoal, não vou me estender muito aqui, mas se a gente pegar valores de mercado aqui, a gente sabe que o programa como um todo, olhando 52 horas de encontro, 3 mentorias coletivas com as pessoas ali que estão lá, mais 4 ferramentas práticas de aplicação que a gente entrega ali, olha, tudo isso aqui daria
2.950, né? Isso falando de valor, né? Se pensar o quanto economiza de tempo e aprendizado, conexões, capacidades que se desenvolvem, não tem nem o que dizer. O programa, gente, nós fazemos ele por R$ 1.879 em 10 vezes sem juros no cartão. E se alguém aqui está afim de fazer e falar, pô, Alex, mas eu tenho uma dificuldade financeira, fala com o Danilo que a gente conversa sobre isso, tá? Estamos super abertos também a trazer e a incluir mais pessoas no programa, é uma prática que a gente faz. Então, gente, é uma condição que a gente tem hoje, o programa começa amanhã. Quem tem um empreendimento social, está afim, ou está com uma ideia, está pensando e quer aproveitar, gente, é o que eu sempre digo, assim, se eu tivesse a oportunidade de, quando eu estava iniciando a CID, fazer isso, teria economizado uns 3 a 4 anos, pelo menos, tendo acesso a esse conhecimento. E é isso que a gente reuniu com esses professores, com essa turma toda, e criou esse programa para acelerar, tá? E ainda por cima, gente, quem fizer ainda hoje, a gente vai trabalhar com uma mentoria coletiva específica, que vocês podem desbloquear com a senha do cadastro que vocês fizeram para entrar aqui, aquela senha que tinha para desbloquear a entrada na inscrição lá, tá? E se alguém não lembrar da senha, dá um toque no Vini, tá bom? Pessoal, quero aproveitar, agradecer vocês, tá? A Água tem essa missão aí de compartilhar conhecimento, tá? Fico super à disposição aí para a gente continuar conversando, estou no grupo do WhatsApp, mas deixo aqui o recado, gente. Quiserem acelerar e bombar o empreendimento de vocês, alguns aqui podem falar sobre isso para vocês, mas é uma oportunidade muito bacana que está começando amanhã, tá bom? Quem quiser aproveitar, aproveite, e a gente disponibiliza o vídeo depois para vocês assistirem, para vocês terem o material e poderem aprofundar, como eu falei, entrar de cabeça no mundo dos negócios sociais, tá bom? O Márcio vai estar na aula aí. Valeu, Márcio. Até amanhã. Gente, muito, muito obrigado. Espero ver vocês amanhã. Quem amanhã. tiver a oportunidade, nos vemos lá, Márcio. Até amanhã, hein? Valeu, tchau, tchau. Até amanhã, Alexandre. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, valeu, Márcio. Até. Valeu, Alexandre. Até amanhã. Amanhã.